Sejam todas e todos muito bem-vindos à nossa leitura do querido Freud. Estamos lendo, já lemos várias obras do Freud, sempre com a pergunta sobre os limites entre psicanálise, religião, religiosidade, sentimento religioso, né? E agora a gente vem perpassando os textos chamados, alguns gostam de denominar sociológicos do Freud, que é a última etapa da produção do Freud. A gente está no mal-estar da cultura dessa edição aqui, da Autêntica, né? Às vezes a gente lê da obras completas da Companhia das Letras, mas esse a gente está lendo da Autêntica. Para quem vai buscar pela obras completas, que é da Companhia das Letras, o nome muda, né? Aqui é Mal-Estar da Cultura, na Companhia das Letras é Mal-Estar na Civilização, né? Existem essas variações de tradução nas duas editoras, né? E a gente está no PDF na página 300 e no livro físico na página 369. Vamos começar a parte 6 do livro. É isso mesmo? Parte 6, né? Vamos lá ao PDF. Deixa eu compartilhar aqui. Share. Isso. Então, a gente começa aqui na parte 6. Então, sem mais delongas, lembrar a todos e todos que os nossos encontros ficam gravados no canal Cultura Crítica e Psicanálise, né? E nossos encontros acontecem via Zoom, são gravados todas as sextas-feiras por volta das 5 horas. Vamos lá. 6. Em nenhum trabalho tive, como dessa vez, a sensação tão forte de apresentar algo que é de conhecimento geral, de desperdiçar papel e tinta e, na sequência, o trabalho do tipógrafo e a tinta de impressão para relatar coisas que, afinal, são evidentes por si mesmas. É por isso que, de bom grado, irei tirar proveito do fato de ter surgido um indício de que o reconhecimento de uma pulsão de agressão peculiar e autônoma possa significar uma modificação na doutrina psicanalítica das pulsões. Acabará sendo revelado que isso não é bem assim, que se trata simplesmente de compreender de modo mais rigoroso uma viragem há muito consumada e persegui-la em suas consequências. De todos os aspectos da teoria analítica desenvolvidos gradualmente, foi a doutrina das pulsões que, tateando, avançou com mais dificuldades, e, no entanto, ela era tão indispensável ao conjunto que foi preciso colocar alguma coisa em seu lugar. Na completa desorientação dos inícios, a máxima do filósofo poeta Schiller me deu o primeiro ponto de apoio de que a fome e o amor mantêm coesa a engrenagem do mundo. A fome podia ser considerada representante dessas pulsões, que querem conservar o indivíduo. O amor anseia por objetos. Sua função principal, favorecida de todas as maneiras pela natureza, é a da conservação da espécie. Foi assim que, primeiramente, as pulsões do eu e as pulsões de objeto opuseram-se umas às outras. Para a energia das últimas, e exclusivamente para ela, introduziu o nome de libido. Estava, assim, em curso a oposição entre as pulsões do eu e as pulsões libidinais, de amor, no sentido mais amplo, dirigidas ao objeto. Uma dessas pulsões de objeto, a pulsão sádica, distinguia-se, na verdade, pelo fato de sua meta não ser nada amorosa, e, além disso, em muitos aspectos ela se ligava claramente às pulsões do eu e não podia esconder seu estreito parentesco com as pulsões de apoderamento sem propósito libidinal. Mas essa discrepância foi superada. O sadismo pertencia, então, claramente à vida sexual. O jogo cruel podia substituir o da ternura. A neurose apareceu como o desfecho de uma luta entre o interesse de autoconservação e as exigências da libido, na qual o eu havia vencido, mas ao preço de graves sofrimentos e renúncias. Aproveitar o clima de chuva aqui em Piracicaba para chover no molhado e dizer que aqui, esse é um momento assim, o Freud está deliberadamente em diálogo com talvez o que alguns gostam de considerar como ponto fulcral na teoria do Freud, né, que é a guinada na teoria do pensamento do Freud, que divide a chamada primeira tópica, a segunda
tópica, né? Quando você tem na primeira tópica consciente, inconsciente e pré-consciente, né? E depois a segunda tópica, quando você tem o eu, o isso e o supereu, né? Que depois veio a ser traduzido na tradução inglesa por id, ego, superego, e chega para a gente em língua portuguesa é, pela tradução standard de id, ego, superego, mas Freud em alemão usa o equivalente em alemão, isso, que seria o id, né? O inconsciente, o eu e o supereu. Essa divisão de primeira e segunda tópica pode ser marcada justamente pela teoria das pulsões e marcada pela descoberta barra invenção da chamada pulsão de morte por Freud e que está devidamente explicitada na obra do Freud no livro Além do Princípio do Prazer, livro de 1920, livro fulcral que demarca inclusive Freud diante do terror, né? Da experiência da Primeira Guerra Mundial. É, uma breve questão historiográfica aqui. Quem me conhece sabe que eu tenho meu apego à historiografia, por formação de historiador, então sempre gosto de passar pelas questões históricas, né? A Primeira Guerra Mundial vai de 14 a 18 e a Segunda Guerra Mundial vai de 39 a 45. E a Primeira Guerra Mundial, ela fica muito conhecida como a Grande Guerra. Não que a gente possa necessariamente dizer o que que é maior, o que que é menor, mas a Primeira Guerra Mundial foi um susto para a civilização ocidental europeia, porque havia toda uma ideia de ir para a guerra como renovação da vida, uma certa ideia de sagração da primavera. Tem um livro de um historiador chamado Modris Eckenstein, com esse título, chamado Sagração da Primavera, que justamente mostra a animação de muitos, inclusive artistas, né, antes da Primeira Guerra Mundial, acreditando que a guerra viria a coroar esse derramar de sangue no solo, iria coroar um novo momento da história, um momento feliz da história da humanidade. E óbvio, nenhuma guerra traz felicidade, e nem é muito menos a Primeira Guerra Mundial, que foi uma guerra violentíssima, porque foi uma guerra de trincheira, né? Uma guerra em que você tinha poços escavados no chão, né, dos dois lados, gerando a terra de ninguém, e aquilo era uma espécie de buraco negro de consumo de mortos e corpos, né, sem cessar, né, não acabava mais a morte. A experiência da Primeira Guerra Mundial foi uma experiência assustadora e que, assim, podemos dizer que talvez seja a grande falha narcísica da história da Europa contemporânea, né? E daí também a experiência da psicanálise com o atendimento do trauma de guerra. Então, na experiência, inclusive, do tratamento com as neuroses de guerra, o Freud, identificando ali essa questão do retorno da experiência do horror, do terror da guerra e da repetição do horror, né? Ele repensa a sua tópica e cria a ideia, o conceito de pulsão de morte, e que, obviamente, já as pulsões de seus destinos, né, na obra anterior, está lá, mas no Além do Princípio do Prazer vai ficar muito bem sistematizada e dialoga claramente com esse trecho que ele está trazendo aqui. Deixa eu ver aqui no chat uma questão. Vamos nós. Lá, o Edival, muito bom, Edival. O filme Nada de Novo no Front fala desse sentimento. O filme Nada de Novo no Front eu conheço da versão antiga, mas preciso rever. Minha esposa sempre fala pra gente rever. É muito legal, né? E também para pensar esse sentimento e até para entender um filme que ficou recentemente muito famoso pela técnica de filmagem, né? Que sugere uma técnica de plano sequência, apesar de não ser, né, plano sequência completamente, né? Aquele filme Adolescência é um filme em plano sequência, mesmo, né? Ou seja, uma câmera liga e todo o filme se passa com a câmera andando, né? De uma cena para outra. Isso é plano sequência. O filme 1917 sobre a Primeira Guerra Mundial, ele traz uma sensação de plano sequência, né? Mas não é, mas aí ele faz cortes tão bem feitos que você não vê, então você tem uma sensação de plano sequência. Mas o filme 1917 também recomendaria, juntamente com o que o Edival trouxe,
do Nada Novo no Front, porque passa muito bem essa noção do que é a trincheira. Talvez a única coisa que se aproximou do que seria a Primeira Guerra Mundial foi, óbvio, em muito menor proporção, porque se deu dentro de um país, foi a chamada Guerra da Secessão, a guerra entre norte e sul dos Estados Unidos. Tem uma experiência de trincheira muito forte também, mas foi muito menor escala, né? Mas alguns historiadores consideram como sendo a primeira guerra contemporânea, antes da Primeira Guerra Mundial, a Guerra da Secessão dos Estados Unidos. E também tem um filme muito legal para ver, que recomendaria, chamado Cold Mountain, tá? Com a Nicole Kidman e com os atores famosos lá, Renée Zellweger, vale muito a pena, tá? Enfim, feitas essas questões, situado aqui historicamente e na metapsicologia do Freud, né? No APP, para os íntimos, né? Além do princípio do prazer. Vamos lá. Todo analista admitirá que ainda hoje isso não soa como um erro há muito superado. Enquanto isso, uma modificação tornou-se indispensável no momento em que a nossa investigação avançou do recalcado para o recalcante, das pulsões de objeto para o eu. Aqui tornou-se decisiva a introdução do conceito de narcisismo, ou seja, a visão de que o próprio eu está investido de libido, que é até mesmo sua morada original e que também permanece, por assim dizer, o seu quartel-general. Daí a afirmação de Lacan, eu não sei onde é que está, mas os amigos lacanianos dizem que está em Lacan, né? Que Lacan diz que toda pulsão é uma pulsão de morte. Né? Então, ou seja, a pulsão de morte que essa pulsão que retorna ao eu, né? Ela é, por excelência, a pulsão, né? Mas então ela se torna né? É porque a pulsão de morte tem essa dimensão do retorno ao próprio eu, essa dimensão autorreferente da pulsão, que seria uma dimensão que o Freud, num primeiro momento, chama, inclusive, nos primeiros textos, acho que 1907, uma coisa assim, ele chama, não a pulsão, mas ele chama esse sentimento essa dimensão de masturbatória. E depois ele transforma esse conceito para autoerotismo. Existe uma dimensão autoerótica na pulsão de morte. Daí, por exemplo, nós que estudamos, alguns de nós, eu incluso, né, em especial, que estudamos a questão da toxicomania, por exemplo, a gente vai entender que o que acontece ali no uso da droga, na relação com a droga, é uma conexão direta dessa dimensão autoerótica. A droga gera no sujeito uma autossatisfação, um autoerotismo imediato, um erotismo que retorna ao eu de maneira forte, de modo que ele não se liga com mais nada, de modo que o sujeito na droga esquece, se possível, ele se esqueceria de respirar, né, para poder conectar-se de modo é, total com a droga, né? Enfim, voltando a essa questão daí a dimensão do autoerótico, do autoerotismo. Vamos lá. Enquanto isso, a modificação tornou-se da recalcado para recalcante, expulsões do objeto para o eu. Aqui tornou-se decisiva a introdução do conceito de narcisismo, ou seja, a visão de que o próprio eu está investido de libido, que até mesmo sua morada original e que também permanece, por assim dizer, seu quartel-general. Essa libido narcísica se volta para os objetos, tornando-se assim libido de objeto, pulsão de vida, laço, e pode se transformar novamente em libido narcísica. Há um movimento respiratório, né? Um movimento oscilatório, né? Entre pulsão de vida e pulsão de morte. O conceito de narcisismo permitia apreender analiticamente a neurose traumática, olha lá, assim como muitas afecções próximas às psicoses e também elas mesmas. Inclusive, há esse debate no estudo das toxicomanias, né? A relação do sujeito com a droga, e quando a gente está falando de toxicomania, não estamos falando de vícios leves, estamos falando do vício, né? O sujeito que, sabe aquele sujeito que faz uso de álcool e você precisa esconder frascos de perfume, porque ele vai tomar perfume se ele tiver acesso. É disso que estamos falando. O sujeito que conecta a esse prazer autoerótico e ali esquece de si mesmo, né? Ou mergulha em si mesmo, né?
essa dimensão de conexão profunda, né? Se volta para si, né? E reconecta em si mesma. Daí que muitos teóricos já chegaram a pensar de que essa conexão com a droga se aproxima, de certa maneira, com a psicose. É como se, no estado de toxicomania, o sujeito desenvolvesse uma espécie de psicose de tóxico, tá? Mas muitos não pensam mais desse modo, pensam mais nessa dimensão da pulsão mesmo. A interpretação das neuroses de transferência como tentativas do eu de se defender da sexualidade não precisou ser abandonada, mas o conceito de libido foi ameaçado. Tendo em vista que as pulsões do eu também eram libidinais, pareceu por um instante inevitável fazer coincidir, de maneira geral, a libido com a energia pulsional, como Carl Gustav Jung pretendera anteriormente. No entanto, restou algo como uma convicção ainda por fundamental de que as pulsões não podem ser todas da mesma espécie. O passo seguinte, dei em além do princípio do prazer. Em 1920, o querido APP, quando me chamou a atenção pela primeira vez a compulsão à repetição e o caráter conservador da vida pulsional. Já continuo, deixa eu ver o chat aqui. Vamos lá. O Edival, você vai amar Preciado. Eu preciso ler. Depois você diz aí, recomenda pra gente, Edival, qual o livro para começar a ler. Eu tô curioso para ver o do Paul Preciado, né? Tô curioso para ver o livro do, como é que é? Eu sou o monstro que vos fala. E por que que eu tô curioso para ver esse livro? Porque eu acho maravilhoso o título. É, é um bom começo. E também tem um outro chamado Texto Junk, é isso? Né? E o texto junk, eu sou muito curioso. Eu tenho paciente trans, né? E eu acho essa questão da dimensão da testosterona, tal, dessa dimensão da experiência, desse atravessamento, vamos dizer assim, mais ou menos, do gênero, é algo que bom, eu acho que o Preciado é uma das pessoas mais indicadas, né, para essa questão. Beleza. Revisão característica da vida pulsional. Partindo de especulações sobre o início da vida, bem como de paralelos biológicos, extraía a conclusão de que seria necessário que houvesse, além da pulsão de conservar a substância vivente e de aglomerá-la em unidades cada vez maiores, outra pulsão, oposta a ela, que ansiaria por dissolver essas unidades e por reconduzi-las ao estado primordial, inorgânico. Eu já gostaria de fazer uma observação aqui, que é interessante essa dimensão de, enquanto uma faz laço, a outra dissolve o laço. E essa destruição é uma destruição quase de um recomeço, né? Porque é um retorno ao inorgânico, né? Partindo de uma crença da química à época de Freud, né? Oriunda da alquimia de que o inorgânico geraria o orgânico, né? E que a ideia de voltar ao inorgânico é a ideia de retornar a uma dimensão original de ordem líquida, de água. Não vou dar spoiler aqui. Mas já gostaria de lembrar, deixar aqui, que toda vez que leio essas passagens do Freud, só consigo lembrar do poema do Augusto dos Anjos, né? Que chama Budismo Moderno, né? Que fala: tome, doutor, essa tesoura e corte, minha singularíssima pessoa, que me importa que a bicharia roa meu cadáver, é isso? Depois da morte e tal. Aí ele fala assim, né? E ele fala assim: e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Eu acho que poucos poemas são tão bons para ler com esse trecho do Freud quanto os poemas de Augusto dos Anjos. Enfim, continuando. Portanto, além de Eros, ele vai aqui explicar, né, as pulsões. Além de Eros, haveria uma pulsão de morte. E a partir da ação conjunta e mutuamente. Olha só, gente. E a partir da ação conjunta e mutuamente contraposta de ambas, foi possível explicar os fenômenos da vida. Notem, conjunta e mutualmente. Como é que é?
mutuamente contraposta de ambas. Ou seja, não há pulsão de vida. A coisa saudável é pulsão de vida junto com pulsão de morte, tá? Porque às vezes as pessoas falam, é muito comum uma certa leitura rasa de pulsão de morte, né? A pessoa tá deprimida, isso é pulsão de morte. Então, não. Né? Tem pulsão de vida e pulsão de morte funcionando aí nesse jogo. O motor é um motor, né, de complementaridade. Vamos pensar aqui, já que falei de budismo, mas não é budista, né? É taoísta, né? Vamos pensar na imagem do Yin Yang, né? Do Teiji, como colocam os chineses, né? Que é aquele círculo, né, com duas partes, né? Que parecem gotas, né? Que é o preto e branco. O branco tem uma gota de preto, o preto tem uma gota de branco, né? E o movimento é o movimento dessa gotinha que se expande, forma outra, e parece que uma forma a outra simultaneamente, né? Esse movimento de uma formar-se a outra, engendrar-se na outra, é Eros e Thanatos, pulsão de vida e pulsão de morte. Sim, Edival, totalmente, concordo. Nietzsche e o espírito do Apolíneo e do Dionisíaco. Totalmente. Eu vou dizer mais, conteúdo e forma na literatura, né? Conteúdo e forma, né? Ética e estética, né? Não é? Inclusive, para Nietzsche, né? A arte helênica, grega, era uma arte maravilhosa, justamente porque fundia o espírito apolínico e o dionisíaco, né? A intensidade de Dioniso com a forma perfeita da sereno-jovialidade grega. Né? Isso é Apolíneo Dionisíaco. Eu desconfio que o Freudinho aqui tava pegando essas coisas do Nietzsche, viu? Sei não. Bem possível, não. Nietzsche, o Freud escreve isso, chega no Conceito de 1920, e o Nietzsche já tinha escrito muito antes. O Nietzsche falece em 1900, né? Em Sils Maria, né? Na cidade de Sils Maria. Então, eu desconfio, viu? Que tem uma relação, né, de leitura aí. É... Papapá, por falando da vida. Mas aquele momento não era tão fácil de mostrar suposta pulsão de morte. As manifestações de Eros eram suficientemente evidentes e ruidosas. Podíamos supor que a pulsão de morte trabalhava em silêncio, no interior do ser vivente, pela sua dissolução, mas evidentemente isso não constituía nenhuma prova. O que nos levou mais longe foi a ideia de que uma parte da pulsão se voltaria contra o mundo exterior e daí viria à luz como pulsão para a agressão e para a destruição. Assim, a pulsão seria ela mesma compelida a se colocar a serviço de Eros, visto que o ser vivo aniquilava qualquer outra coisa, fosse ela animada ou inanimada, em vez de a si mesmo. Inversamente, a restrição dessa agressão voltada para fora iria intensificar a autodestruição que, de qualquer forma, está sempre acontecendo. Ao mesmo tempo, podia-se intuir a partir desse exemplo que as duas espécies de pulsão aparecem raramente, talvez nunca, isoladas uma da outra, mas que, ao contrário, elas se fundem em proporções diversas muito variáveis, tornando-se assim irreconhecíveis ao nosso juízo. No sadismo, reconhecido há muito tempo como pulsão parcial da sexualidade, estaríamos em presença de uma aliança particularmente intensa dessa espécie entre o anseio amoroso e a pulsão de destruição, da mesma forma que sua contraparte, o masoquismo, estaremos distantes de uma ligação entre destruição, dirigida para o interior, e a sexualidade, ligação através da qual a tendência normalmente imperceptível torna-se justamente evidente e tangível. A suposição da pulsão de morte ou de destruição encontrou resistência mesmo nos círculos analíticos. Sei o quanto está difundida a tendência de atribuir de preferência tudo que no amor é encontrado de perigoso e de hostil a uma bipolaridade originária em sua própria essência. Eu havia de início sustentado as concepções desenvolvidas aqui, apenas a título de tentativa, mas com o passar do tempo elas adquiriram tal poder sobre mim que não posso mais pensar de outra maneira. O que quero dizer é que, teoricamente, elas são incomparavelmente mais utilizáveis do que quaisquer outras possíveis. Elas geram aquela simplificação sem negligenciar ou violar os fatos a qual almejamos no trabalho científico. Reconheço que no sadismo e no masoquismo sempre tivemos diante dos nossos olhos as manifestações fortemente aliadas ao erotismo das pulsões de destruição voltadas para o exterior e para o interior,
mas não entendo mais como podemos ignorar a ubiquidade. Ubiquidade é essa coisa que aparece em todos os lugares ao mesmo tempo, né? Ubiquidade da agressão e da destruição não eróticas e deixar de lhe conceder o devido lugar na interpretação da vida. É que a sede de destruição voltada para dentro, quando não está eroticamente colorida, quase sempre foge à percepção. Lembro-me de minha própria posição de defesa quando a ideia da pulsão de destruição emergiu pela primeira vez na literatura psicanalítica. Vamos aqui ao 97 aqui. De acordo com os editores franceses, de Sabina Spielrein. Será que eu arrisco? Vamos ver. Die Destruction als Ursache des Werdens. A destruição como causa do vir a ser. Depois, quem lembrar primeiro põe, a gente tem a galera daqui que é do Instituto Bergassi, acho que todo mundo tem, me ajuda a lembrar, depois eu coloco, eu tenho o texto da Sabina Spielrein, tá? Quem já deu o curso muito legal falando sobre ela é o Marcelo Mello, lá do IB, né? E é muito legal, viu? As ideias da Sabina Spielrein são muito interessantes. Ela é uma psicanalista muito importante, ela foi analisada pelo Jung, inclusive, né? Vale bem a pena, tá? Vale bem a pena. Bem legal a ideia de Sabine Spivak, tá? Pela primeira vez em literatura psicanalítica, e quanto tempo demorou até que eu me tornasse receptivo a ela? Que outros tenham mostrado e ainda mostrem a mesma rejeição surpreende-me menos, pois as criancinhas não gostam de ouvir quando é mencionada a inclinação inata do ser humano para o mal, para a agressão, para a destruição e também para a crueldade. Será que fui eu que transferi uma certa maldade a essas criancinhas aqui? Ou existe uma certa maldade do Dr. Freud ao dizer criancinhas, como quem diz, os analistas não estão aguentando o rolê e estão sendo infantis diante da recusa da pulsão de morte? Eu senti isso, mas pode ser projeção da minha maldade. Eu estou kleinianamente projetando o meu seio mal no outro. Será? Não sei, não sei. Levo eu para análise, então. Deixa eu ver. Fábio, Oi. Fábio, e aqui ele está. Se lembra? É que a inclinação inata do ser humano para o mal. Aí que foi que ele discordou com o Marx, né? Que o Marx dizia lá atrás que o ser humano fica mal por causa da cultura, né? Ele nasce bom. Mas o Marx fala isso mesmo? Também? Não sei. Teve uma passagem, né? Que se lembra Não que a me gente lembro. viu lá atrás Ah, que ele discordava do Karl Marx na teoria dele que o Karl Marx dizia que o ser humano nascia bom e era corrompido, era pela tá. cultura, né? É. E Porque não é a era ideia do isso? Rousseau, né? Sim. É a ideia do E o Rousseau, né? Freud, e o Freud não, né? O Freud ele dizia que isso era um erro na teoria marxista, né? E na Uhum. realidade o ser humano ele já nasce com tanto com o bem quanto o mal, né? O ser humano vem A completo criança de fábrica, né? já vem completa de fábrica, né? É. Ele já nasce agredindo o seio, narcisista, né? E com o tempo a cultura vai, o Édipo, né? A entrada no Uhum. Édipo que vai fazendo com que ele se projete na cultura, reprimindo as pulsões de destruição, né? Olha aí, cara, eu vou falar pra você que tá aí que eu não me lembro dessa passagem, porque a gente vai vendo tanta coisa, né? Mas se você disse, você tem razão, porque eu confio em você. Eu não lembro. Mas eu acho bem possível mesmo esse pressuposto do Marx. E olha aí agora, se eu tiver, eu não preciso escolher um lado, né? Pra que escolher um lado? Mas se for pra escolher, então, eu sou do time Freud. Eu acho que esse negócio aí que o ser humano nasce bom, falar, ah, para. Ah, para, Nana. Que isso agora? Que esse papinho pra cima de mim? Não, não. Tio Rousseau, que me desculpe, gosto muito dos iluministas, mas não. A gente nasce completo de fábrica e essa coisa de achar que. Inclusive, teve algum momento de algumas das nossas leituras que eu já recomendei esse texto, recomendo aqui de novo. Se a gente for pensar como bondade e maldade e pensarmos assim, dessa maneira, uma espécie da igreja de Deus, que seria a igreja do bem, e se a gente for pensar numa igreja do mal, seria a igreja do diabo,
eu recomendo um conto do Machado de Assis chamado A Igreja do Diabo. E que, assim, a ironia do Machado, ó, é sensacional nessa tese de que não, peraí, o ser humano não aguenta o rolê. O ser humano, se você fala é proibido, é ali que ele vai. Porque nem Marx, nem Freud, quem tem razão é o grande filósofo contemporâneo Roberto Carlos, né? Que dizia que tudo que é gostoso é ilegal, é imoral ou engorda, né? Eu acho que, né? Eu acho que vale a pena, né? Deixa eu ver esse Ótimo, 98 aqui, ótimo, é não ótimo. é? Olha lá, de acordo com a edição francesa Goethe, né? O Goethe, né? O inevitável Goethe, o incontornável Goethe. Em Ballade, 1813, poema no qual todas as estrofes terminam com Die Kindles Die Kindlein, sie hören es gerne. As criancinhas gostam de ouvir. Ah, ele está sendo irônico, sim. Ah, ele está sendo irônico. E como Freud é um doutíssimo, ele está sendo irônico, citando Goethe, né? Kindlein, né? Kinder é criança, né? Die Kindlein, as criancinhas, sie hören es gerne. As criancinhas gostam de ouvir. Seu Freud puxando a orelha dos psicanalistas, dos colegas, né? E aqui eu vou até trazer a ideia de que vale lembrar que, por exemplo, óbvio que não, acho que não é para ele porque não se encontraram nessa época aqui, mas um psicanalista que não trabalha com o conceito de pulsão de morte é o, o Winnicott, né? Para o Winnicott não tem pulsão de morte. Para o Winnicott, você, olha, não. O que você tem é uma vontade criadora que, má conduzida, voltando ao sujeito, e o Winnicott pensa muito a questão das crianças, né, nos abrigos, tal. Ele vai pensar, como é que é o nome de delinquência? Tem um outro nome. Deprivação, tem uma obra dele aqui, Deprivação e Delinquência. Ele vai pensar no conceito de deprivação, né, que é a criança, que não é, porque não é a criança em privação, ela já teve de tudo, ela foi bem criada, mas ela perdeu. Ela perde, ela se torna privada tendo conhecido, né, o conforto, né? Que é o caso das crianças aí pós Segunda Guerra Mundial, né? Porque o Winnicott trabalhou em muito abrigo de criança, né? E desenvolveu muito sua teoria pensando no abrigo de crianças no contexto de Segunda Guerra Mundial, né? Então, não vai trabalhar com a ideia de pulsão de morte, porque ele vai ver essa coisa de que, olha, não, é a vontade da criatividade da criança, do sujeito, que não devidamente conduzida e trabalhada, gera essa percepção de como se fosse uma pulsão mortífera, mas não. O que move essa pulsão é uma vontade criadora, é uma vontade criadora criativa para Winnicott, né? Enfim, posto isso, vamos lá. Como é que é? Pois as criancinhas não gostam de ouvir quando é mencionada a inclinação inata do ser humano para o mal, para a agressão, para a destruição e também para a crueldade. É que Deus as criou à imagem de sua própria perfeição. E ninguém quer ser lembrado do quanto é difícil unir, apesar das promessas da Christian Science, a inegável existência do mal com a sua onipotência ou a sua bondade. O diabo seria a melhor saída enquanto justificativa para Deus. Ele assumiria, nesse caso, o mesmo papel economicamente atenuante que o do judeu no mundo do ideal ariano. Na crítica aqui, né, ao pensamento nazista, né, alemão, né, do ideal da raça, da suposta raça ariana, né? Para que não haja dúvidas, eu chovo de novo no molhado, né? Quando se fala em raça, a gente fala de raça em termos de cultura, mas, né, no caso de raça ariana, é obviamente um conceito esdrúxulo, né, desprezível, uma vez que só existe uma única raça entre seres humanos e se chama raça humana, né? Precisa ser lembrado sempre, para que não se esqueça. Mas mesmo assim, podemos, afinal, da mesma forma, exigir de Deus explicações pela existência do diabo, bem como pelo mal que ele encarna.
Em vista dessas dificuldades, aconselhava a qualquer um, em lugar adequado, fazer uma profunda reverência à natureza profundamente moral do ser humano. Isso o ajudará a conquistar a simpatia de todos e, em compensação, ele será poupado de muitas coisas, né? Olha lá o Freud, de uma ironia. O Freud não tem um encontro nosso aqui que ele não passa sem estalar o chicote e, né, e dar presta atenção para todo mundo. Vamos aqui ver esse 195, né? É isso? É. A identificação do princípio do mal com a pulsão de destruição tem um efeito particularmente convincente no Mefistófeles de Goethe, pois tudo que nasce merece perecer. Assim, o que chamais de pecado, destruição, em suma, o mal é o elemento a mim adequado, Denales. E aí vamos no Das ist zugrunde geht, né? E que vai o alemão aqui, né? O que o próprio diabo designa como seu adversário não é o sagrado, o bem, mas a força de procriação da natureza, de multiplicação da vida, ou seja, Eros. Maravilhoso. Ele está citando aqui as falas de Mefistófeles, que é o demônio que aparece para Fausto em forma de cachorro, logo nas primeiras páginas, né, no primeiro Fábio, capítulo do Fausto do Goethe. Oi. faltou uma estrofezinha lá do Goethe. Ah, aquela outra lá, ela depois continuava na mesma estação? É, qual Ué, foi ali? qual foi? Não, não. Foi essa não? Acho que não foi essa não. Peraí, Não, lá deixa eu naquela que tu tinha vindo guardar antes. aqui, tá aqui, aqui. Ah, Aqui, continua mesmo, é doar a água. mesmo. É, do ar, da água, bem como da terra, desprendem-se milhares de germes, no seco, no úmido, no quente, no frio. Se não tivesse reservado a chama para mim, eu não teria nada propriamente para mim. É, gente, é irônico mesmo, é tudo irônico. Eu não estou enganado, não. E assim, o Goethe era irônico também. Aí a alemãozada aqui não está deixando barato mesmo, né? É isso, né? Inclusive a gente discutia isso esses dias lá no IB, né? Eu e Ben já falando do outro texto que a gente leu aqui antes, né? No Futuro de uma Ilusão. A gente apresentou trechos dele lá no Instituto Bergasse lá, né? E a gente estava justamente falando dessa questão da biogênese, né? Dessa criação da vida, né? E que aqui ele está trabalhando com esse paradigma da criação da vida, a vida que vem do ar, que vem da água, da terra, né? Todos os lugares do quente e do frio, a vida nasce. Aonde, a, da onde surge o oposto da vida, que seria a morte? De um só lugar, do fogo. Então, ou seja, ora bolas, Deus só deixou para o diabo o reino do inferno, né? Que é dentro da morada do fogo. Daí que o fogo é o lugar alquímico por excelência. Então, a domesticação do fogo é a domesticação do conhecimento. O fogo é o símbolo do conhecimento, né? Daí que você tem o fogo dos céus do Prometeu, certo? Porém, o fogo, por ser o conhecimento, pode levar o ser humano à sua perdição e ser assim demoníaco. Então, o fogo tem uma dimensão de conhecimento, de sabedoria demoníaca. Querendo atravessar a dimensão do fogo em toda a sua potência, Fausto faz uma aposta com esse ser telúrico do fogo, que é Mefistófeles, dizendo: eu sou capaz sim de aguentar todo o conhecimento do mundo. Mefistófeles fala: não vai rolar, você não aguenta o rolê. Ele fala: aguento. Fala: então tá. Se você aguentar fazer aqui uma aposta, se você não aguentar, se chegar uma hora você falar, para, não aguento mais, não dou conta, a tua alma, Fausto, é minha. E dando spoiler, porque é um poema do século XIX, né? Nas suas umas versões mais famosas, porque é anterior a isso ainda, né? O Fausto perde. Mas como Goethe era muito cristão, Deus salva e, né, tem jeito, né? Estragou o final. Mas é isso que esse jogo, né, é, Deus reserva sim o fogo ao demônio. Então, ora bolas, o demônio, o que o Freud está dizendo é, o demônio só existe porque Deus autoriza. Então a gente pode sim
né, pensar num Deus que tem dois lados, um lado bom e um lado mau. Aliás, já que esse grupo também passa pela dimensão religiosa, eu gostaria de lembrar que nós temos o Novo e o Velho Testamento. E o Velho Testamento, o Evangelho, né? É a Boa Nova, né? Tem toda uma dimensão de vida, de formação da vida, né? Do perdão, do amor, enquanto o Antigo Testamento tem uma dimensão muito mais vingativa, raivosa, furiosa, né? Em fogo em Sodoma e Gomorra, etc e tal, né? É, parece que essas coisas de dois lados da mesma moeda não é de hoje, né? Já tem um moço também que falava muito isso, num tal de Nietzsche, né? No assim chamado Zaratustra. Por que que o Nietzsche pega esse personagem chamado Zaratustra para construir a imagem do Zaratustra? Zaratustra é um personagem histórico. No Nietzsche, esse Zaratustra não é histórico, né? Ele cria uma ficção, um poema ficcional de que Zaratustra seria um sábio que desce da montanha para falar para a galera, ó, Deus está morto, gente. E aí? O que que a gente faz com isso? Ele cria todo um poema irônico e tal, né? Recriante, refundante da tradição ocidental. Mas o Zaratustra mesmo, né, Zoroastro ou Zaratustra, é um personagem histórico que é um sacerdote, né, da Pérsia, né, da Mesopotâmia, Pérsia, Mesopotâmia, né, da Mesopotâmia, se não me engano, né, que, que cria a primeira notícia que se tem da dualidade, né, que teria um deus do bem e um deus do mal, que seria Aura Mazda e Arimã, né? E que caberia ao homem interferir na luta do bem de Aura Mazda contra Arimã, para que o bem prevalecesse diante do mal. Pela primeira vez que se tem notícia da dualidade entre bem e mal, né? De um lado bem e do outro lado mal, é no zoroastrismo, né? Da Babilônia. Daí Nietzsche traz isso ao século XIX, falando: olha, vamos pegar esse cara aqui, vamos pegar essa dualidade, bem e mal, e vamos trazer para o contemporâneo até o ser humano entender, né? Que na verdade bem e mal fazem parte do humano. O Nietzsche era bem do time, quer dizer, o Freud era do time do Nietzsche, né? É preciso conhecer o ser humano na sua bondade e na sua maldade. Por isso, por exemplo, que Nietzsche escreve uma das suas obras Além do Bem e do Mal, né? Propondo uma ética da experiência, né? E não Fábio, simplesmente do bem. Oi, se eu não me engano, oi, tá ouvindo? vamos. Oi, oi. Se eu Oi, não oi. me engano, se eu não me engano, no Antigo Testamento, o bem e o mal era encarnado por Deus, né? Então Ai, não Deus, sei. eu não sei se por herdar aquela ideia de Yahvé, né, que a gente viu no Moisés monoteísmo, onde o Deus era aquele Deus mau, né, que foi incorporado ao primeiro Deus monoteísta. Aham. Então Deus era um Deus punitivo, né? Ele era um Deus que amaldiçoava, que tinha aquelas conquistas sangrentas em nome de Deus, né? No Uhum. Novo Testamento é uma cisão, né? Aí Tá. entra a figura do diabo, né? Então A Deus ideia. passa a ser bom, né? Completamente bom, e o diabo carrega a parte ruim da história, não é A isso? ideia da rebelião de Lúcifer, do anjo caído e tal, vem no Novo Testamento? Eu não sei, tô perguntando. Não, eu acho que no. Será que é no novo? Não, não, acho que é no antigo, né? Já tá. Agora me pegou. Não sei. Mas se eu não me engano, essa ideia. Existia o diabo no Antigo Testamento, assim, agindo? Aí vocês que lute, gente. Eu não sei, não. Eu sei, gosto muito de religião, mas não domino tão a fundo, não. Essa pergunta eu não sei. Eu quero acreditar que a ideia do demônio deve ser tão antiga quanto a de Deus, eu acho. E tem uma galera falando no Ah, chat aqui, será que vão falar disso? e Porque a eu não Luciana falou em fiz, Jó, né? eu não fiz como é que chama? Oh meu Deus, quando a pessoa faz estudo da família, como é que é? Genealogia do capeta, né? Uhum. Mas Sim, sim. me sinto, confesso, envergonhado, que tá aí um estudo interessante, né? Da demonologia, Sim, né? sim. Eu me lembro É, que Moisés, ali no tempo, era o Deus, né? Ele era punitivo, né? é. No tempo das tábuas de A Moisés e Luciana tal. falou aqui, no Mas Antigo tu não. também tem Apocalipse, mas
Mas o Apocalipse é do Novo Testamento, não é? Sim. Aí no Apocalipse, sim, aí tem toda Não, aquela Apocalipse situação do inferno, né? Onde em o inferno é Jó. descrito, essa figura, né? No Gênesis, já tá no Gênesis, é? Não sei, O viu, gente? Gênesis É vocês que falam aí. ele é da maçã, né? Tá. No Gênesis, na parte do Adão e Eva expulso do Então já vem paraíso, na né? forma de serpente, é. É. Aham. Mas é que interessante também, e que daí eu tô supondo, tá? Que tem uma questão também dessa coisa de bondade e maldade, porque olha só, aí, tá, pronto, vou lembrar uma referência de demônio com bibliografia aqui. Tem um livro de um teórico da literatura chamado Harold Bloom, chamado de, como é que é? Anjos e Demônios, uma coisa assim, ou Demônios, enfim. É um livro que ele fala sobre demônios, ele fala, por exemplo, que na interpretação dele, e ele é um judeu, tá? O Harold Bloom. Ele fala que Jacó, que seria que se torna Israel, né? Seria a primeira metamorfose do demônio, a primeira aparição demoníaca. Porque Jacó luta contra o monstro de Deus. E ele é ferido por Deus numa perna, se tornando coxo. Quando ele vence esse monstro de Deus, né? Ele se torna Israel, forte diante de Deus, forte contra Deus. Ou seja, se a ideia de demônio, que vem do conceito de daimon, né? Que é essa entidade, né? Demônio, aquele que se opõe a Deus. O primeiro na Bíblia a se opor a Deus seria o próprio Jacó. Então, o primeiro demônio bíblico, por excelência, epistemologicamente falando, né, no seu funcionamento, seria Jacó ao tornar-se Israel. E curiosamente, quando ele se torna Israel, ele se torna coxo, porque ele é ferido pelo anjo, pelo monstro de Deus. Ele é ferido e ele começa a mancar. E todo demônio é claudicante. O demônio manca. Daí que um dos muitos nomes do demônio ser o coxo, né? O demônio manca. O demônio é irregular. Gostaria de lembrar também que outro que é manco, que é famoso, é o Édipo, né? Édipo em grego significa pés furados, né? O Édipo mancava. A claudicância, uma das marcas do demônio, é a manquidão, né? Daí que na mitologia até medieval, tá, os homens de Bengala são aqueles que podem ser demônios, né? Porque eles precisam dar em 3 pés. Tô viajando aqui, viu, gente? Eu Anjo caiu de também. serpente. Jacó lutou com o anjo para ter a sua bênção. Olha lá. Ah lá, sim, sim, olha lá. Isso. A Luciana falou aqui. E, e tem a Ah, história também de Jesus que também foi tentado no deserto, né? O é. demônio lá ofereceu para ele todo esse reino aqui será seu se você se juntar comigo, É. né? E ele E não daí que tá aceitou, também, ele porque a aguentou. gente fica pensando em bondade, mas é que a questão assim que a ideia de bondade na versão do Antigo Testamento é um Deus que é bom, mas é um Deus que é bom, mas é um Deus que é firme, é um Deus que é vingativo na sua bondade, né? Porque daí também, Exatamente. né? Porque é esse Deus lá que taca fogo em Sodoma e Gomorra, é o Deus que fala lá quem quer pro Isaac lá, né? Pra matar o filho, né? Aí ele fala: não, não, É que não. É Isaac, é isso? na realidade Hã? não, Isaac é o filho, né? Isaac é o O filho. pai é Abraão. Abraão. Isso. Abraão, é. Que ele fala lá, né? Oferece teu filho. E é um Deus que é um Deus com certo sadismo, né? Na hora que vai matar, fala: não, não, tava zoando, não, não. Tem até um vídeo muito Eu legal. acho que Eu gosto demais eu do acho que Porta dos Fundos discutindo teologia, viu, gente? Quem não gostar, me desculpe, mas tem um vídeo do Porta dos Fundos que é bem isso mesmo, né? O cara vai matar o filho, aí vem Deus e fala: não, 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 tava zoando. Só pra ver se você ia. Não, peraí, eu acho tão sensacional. Eu gosto dessa profanação. Para quem já vem antes dos encontros aqui, sabe que eu sou devoto do texto chamado Profanações do George Agamben, né? Que ele, né? Que o Agamben fala que quando você profana Deus, você se aproxima dele, né? Que a ideia de profanos é apropriar-se do símbolo, né? E da imagem, né? Você rouba a imagem para si, né? Então eu acho que a zoeira divina é divina. Entendeu? Eu gosto, né? Mas, olha lá, o Edival falou, ó, o primeiro especial deles é maravilhoso. Eu também acho, né? E que bota pra ser Deus é o Tabet, né? Que, que
que faz Foi super perseguido Pô, eles esse especial tomaram. deles, né? Nossa, É. pegaram pesado, né? O pessoal abriu até processo contra eles. Sim, não, terrorismo, eles tomaram coquetel Molotov, né, na produtora, né? Aham. Né? Enfim, mas é E tem legal. também, e Fábio, tinha também aquela história das guerras, né? Eram guerras, tipo guerras fundamentalistas em nome de Deus, né? Eu Sim. acho que Davi, o grande das conquistas, parte das conquistas de Davi era em nome de Deus, né? Ele dizia que ele está conquistando em nome de Deus. Deus dava poderes até para exércitos pequenos vencerem É. exércitos grandes, né? Tinha essa história, né? Inclusive, se não me engano, é aquele. Como é que é aquele professor, não sei o que, é Castro Rocha, que estuda a teoria a teologia do domínio, que ele fala que, olha, a teologia da prosperidade já era, o negócio agora é a teologia do domínio. A teologia do domínio tem como paradigma Davi. Porque Davi, ele é um fraco que se impõe diante de Golias, mas o Davi tem uma coisa lá de como é que é dele pegar o rival dele, porque ele pega uma mulher lá que é casada com o general, aí ele manda o general para morrer pra guerra, para ficar. Então, o Davi parece que tinha toda uma coisa de ser um rei conquistador e uma certa dimensão perversa. Quem vai mandar isso bem é o Edival. O Edival estuda esses Paranauê aí. Né? Ah lá o Edival, João César de Castro Rocha, que é teórico da literatura, né? Especialista em Machado de Assis, se não me engano. Olha lá, né? A Luciana aqui tem a Guerra dos Seis Dias dos Judeus, mas atual. Tem esses limites entre o bem e o mal. Voltando aqui para nossa psicanálise, né? Que interessante é perceber como tem toda uma guerra entre bem e mal no mundo no mundo histórico e no mundo mítico, mas também dentro do sujeito, em termos de que é preciso criar laço e destruir laço. É preciso dimensões eróticas que se volte ao mundo e que se volte a si. E há um movimento de respiratório e que não é ter um ou outro o problema. Muito pelo contrário, o problema é a inabilidade de lidar com isso. Em última instância, a gente pode voltar, inclusive, nos mecanismos projetivos lá da Melanie Klein, seio bom e seio mal, né? Em a criança projetar o seio mal para ficar dentro de si o seio bom, ou projetar nos pais o seio bom, porque os pais precisam ser bons, e projetar dentro de si o seio mal, né? Aí gerando questões, né? Então, é essa, essa, esse modo de entender que é tão valoroso. Ainda, por mais que eu goste de Winnicott e siga Winnicott bastante à medida do possível, mas não sou religioso em nenhum sentido, né? Gosto muito do seu Winnicott, mas a ideia de pulsão de morte ela é muito útil. Ainda que talvez o nome pulsão de morte soe, talvez até pulsão. Eu teve uma certa época que eu já disse isso, eu gosto de pensar, talvez um dia eu sistematize isso com mais clareza. Eu gosto de pensar que se a gente mudar os pronomes, melhora bastante. Ao invés de pensar de pulsão de morte e pulsão de vida, se a gente pensar em pulsão para a morte e pulsão para a vida, no sentido, e talvez até, é que quando fala morte, isso gera uma coisa, né? Pulsão para a destruição e pulsão para a criação, né? E daí a gente entende o Winnicott, que para o Winnicott, não, é tudo criação. É que para criar você precisa destruir. E às vezes a criança se fixa nesse mecanismo destrutivo. Mas uma vontade de criação, né? É preciso reconduzir. Então você tem uma pulsão de criação e uma pulsão de destruição, de construção e de desconstrução nesse movimento, né? O Edival aqui. E criamos sempre essa noção de nós versus eles. Sim, sim, claro, claro, que é muito difícil, né? Essas dualidades, polarizações, etc e tal. Né? Mais um pouquinho. Em vista das dificuldades, é aconselhável a qualquer um, com o lugar adequado, fazer uma profunda reverência à natureza profundamente moral do ser humano. E isso ajudará a conquistar a simpatia de todos. E, em compensação, ele será poupado de muitas coisas. Aqui, a identificação. Ah, eu já foi o que eu li antes. Beleza. O nome de libido pode novamente ser utilizado para as manifestações de força de Eros, para distinguir as energias de pulsão de morte, né?
Thanatos, né? Provavelmente como definição mais precisa, tal como essa luta teve de se configurar a partir de certo acontecimento que ainda resta. Olha lá, vai falar do Rousseau também. Beleza. E essa disputa de gigantes que as nossas babás querem aplacar com a cantiga de ninar sobre o céu. Ei, Apopeia vom Himmel. Poxa, onde é que tá? É aqui, Alemanha, Heinrich Heine, Alemanha, um conto de inverno, que é evocado o canto de uma jovem que toca harpa. Poxa, eu fiquei curioso para saber qual que é essa essa canção. Não sei, né? Começamos aqui a parte 7. Vamos mais ou ficamos por aqui, gente? Talvez fiquemos, terminamos uma parte, é isso? O que que vocês dizem? O que que Hoje vocês... eu tenho que sair um pouco cedo, Fábio, mas Não é? se você, assim, se quiser ir um pouquinho mais, também não tem problema não. Não é? O que que vocês acham? Eu acho que, bom, 6h13. Vamos ficar por aqui hoje? Eu acho que a gente deu é, bonitinho, né? Num volume. Sem pressa, né? No próximo a gente continua na parte 7, né? Assim fica para Sim. não. Senão a gente vai ter que voltar até o começo também. E a gente Uhum. pode aproveitar para vocês dizerem aí, nessa nossa aula quase demoníaca, né? Então, para deixar marcado aqui, ficamos na página 305 no PDF e no impresso, no livro, nós ficamos na página 376. Tá bom? Depois eu anoto e Mas e aí, o que que acharam da nossa aula? Não vou dizer demoníaca, vou dizer de demonologia. Hoje tivemos né? Reflexões em demonologia, né? Eu achei massa. Eu não sei, talvez eu tenha falado demônio, mas eu não sei se é o inferno, se já existia no Antigo Testamento, Uma coisa é o mas ambiente, outra coisa é o objeto. Precisamos. é o objeto, né? Mas uma coisa eu acho que é certa, essa questão do. Assim, porque na nova aliança, né? Na nova aliança que veio com Jesus, é, nessa nova aliança ele dividiu mais o que é o bem e o mal, né? Então tem aquela ideia de que a gente não pode fazer mal nenhum. A gente não pode. Ficou mais ou menos pro diabo isso, né? Olha, se Terceirizou, você né? terceirizou, se você matar alguém, se você fizer mal para alguém, se você odiar alguém, né? Se você pensar só na matéria, só no poder, essas coisas que antes eram presentes no Antigo Testamento, no Novo Testamento ele falou não pode. Aí vai tudo pro lado aqui do diabo, vai tudo pro lado do inferno. Aqui a gente tem que fazer só o bem. Foi essa quebra, né, que teve mais ou menos do novo para o antigo e que fez Jesus ser tão odiado e crucificado, né, porque ele estava mudando a história, ele estava mudando a gênese da religião, né. Tanto é que ele falava: o meu pai não faz assim. Tá. E é interessante isso, assim, e olha, eu não sei como é que isso funciona para vocês, mas aí é um momento muito delicado para mim e que várias vezes apareceu em consultório e por vezes é um momento e que os nossos debates, os meus estudos que eu já tinha e os que a gente debate aqui sobre religião é muito valoroso para conseguir ser delicado, para conseguir ser acolhedor e ainda assim trazer possibilidades de perspectiva para o paciente, porque por vezes eu escuto muito. Já ficou um paradoxo aqui, né? Por vezes eu escuto muito. Então eu escuto muito, né? Que sempre tá aparecendo de que a pessoa fala, mas eu não a pessoa recusando os limites do eu e do outro, né? Recusando determinadas posturas até diante de toxicidades dos relacionamentos tal, porque eu não quero ser mal, porque eu sou uma pessoa boa, muitas vezes, e trazendo religião mesmo. Não, eu sou uma pessoa boa, eu sou evangélico, não, eu sou espírita, eu sou uma pessoa do bem. Nosso Senhor falou, Jesus falou que eu tenho que ser bom, mas
Mas, ô, meu querido, mas você vai mesmo pular do prédio quando falam? Porque você é uma pessoa boa? Como é que é isso? Como é que você vai, né? Eu não coloco nesses termos, né? Mas fala, mas o que daí? Tem que trazer, mas o que é ser mal? Mal para quem? E para você não tem que ser bom. Como é que é ser bom? O que é ser bom? Quando é ser bom? Bom para quem? Bom em qual contexto? Define para mim, né? Porque e daí às vezes a gente tem que me lembro de usar mesmo em sessão de falar, olha só, eu gosto muito dessa dimensão da brincadeira, né? Quando eu sinto que tá possível, que tá, né? De falar, olha só, tem um rapaz, enfim, já usei isso várias vezes com meus pacientes. Eu gosto quando consigo fazê-los rir, assim, né? Eu acho que o riso é uma conquista na análise, né? Fala, tem um sujeito que você gosta muito, um tal de JC. É um tal de JC que você gosta muito. Tem um momento que o JC ficou bravo lá. E a galera tava vendendo os negócios na porta do templo, ele pegou e virou a mesa lá, pegou chicote e saiu estapefiando todo mundo lá. E arrebentou com todo mundo. Ele falou: não, aqui não. Vamos parar com isso. E aí? E aí? JC era mal? Como é que é? Não, não, mas aí eu falei, então, onde é que tá essa bunda? Porque qual é o limite? Porque há de ter um limite, não? Ou não tem? Não tem. Onde é que você. É uma pergunta que eu costumo fazer, né? Assim, aonde você põe teu não? Onde você coloca teu não? Como é que é? Não tem não? Só sim? Como é que é? Onde tem? Ali ele estava usando a pulsão destrutiva também, né? Não é? É preciso desfazer laços. E, né? E daí até teve a. Quem que trouxe aqui? Eu vi no grupo aqui. Mais dualidades, tal, sim. E no luto, quando culpa. Sim, essa coisa de culpar Deus, né? E Deus, né? Culpa de Deus, né? E daí, uma dimensão de onipotência, né? Eu gosto de pensar essa ideia de onipotência neurótica, né? Eu gosto muito, né? Já dissemos isso aqui em algum momento, né? Eu gosto muito quando a pessoa fala, fica com Deus, né? É onipotente, né? Tudo bem, a gente fala, tá? As pessoas falam, mas é que, caramba, né? Você é tão amigo do homem, né? Que você tá falando, você, né, tá falando, Deus, ó, ele vai embora, mas fica aqui com ele porque eu tô mandando. Você não só é apadrinhado pelo Todo-Poderoso, como você sugere, né? Você sugere, fala, ó, anda lá com ele porque ele tá indo embora, tá chovendo, né? E esse mecanismo tão singelo que é o fica com Deus. Eu confesso que é uma coisa que eu fico sempre me perguntando como reagir ao fica com Deus. Porque eu sei que a pessoa espera que eu falo, fica você com ele. Mas eu acho tão onipotente. Nada contra o Deus. Muito pelo contrário, quem sou eu na fila do pão. Mas é que assim, nossa, eu vou dizer para onde Deus vai? Poxa, mesmo? Mas e por vezes a pessoa do fica com Deus, desse apego do fica com Deus, e bom, muitos de nós aqui, eu incluso, viemos do mundo de que os tios lá do sítio gostavam da gente fazer amenzinho e falar benção, benção, tio. Tem uma dimensão muito religiosa de apadrinhamento, nessa coisa da autoridade do pai que cuida, do pai que salva, do pai que pune, e esse mecanismo familiar, né, estranhamente familiar, vai migrar para uma mentalidade de onipotência, por um lado, eu sou amigo do Criador, mas também de subserviência, né? Preciso obedecer a essa regra, ainda que essa regra nada diga de mim, né? E como lidar, né, com o paciente, por exemplo, como disse aqui a Luciana, né, de culpar Deus, né? E de antemão, o que me vem à mente é falar, olha só, mas você conhece Deus, então, assim, você mesmo, você falou com ele, ele disse, óbvio que não nesses termos, mas não vou colocar assim, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é falar, nossa, mas é mesmo? Mesmo, você acha? Né? E como é que é? Como é que é essa dimensão de Deus para você? Isso é uma coisa que várias vezes me acontece, né? Como é que é essa dimensão? Que Deus, onde está Deus então para você? Que lugar, né? Como?
funciona para você, né? E o Edival, e por incrível que pareça, Durkheim fala de Jesus como uma imagem subversiva. Putz, eu tinha um professor de sociologia, ai, Marcos Cassim. Ei, Marcos Cassim, querido. Marcos Cassim, ele dava aula de sociologia, a galera religiosa. Eu fiz o curso de história na Universidade Metodista, né, na Unimep. E a galera a galera religiosa ficava brava porque ele estava dando aula a obra do Durkheim, né, a obra magna, né, do Durkheim, que é o suicídio. E ele falava, olha, Jesus é um caso de suicídio altruísta, né? Que é uma das possibilidades do suicídio do Durkheim, né? Ele se mata pelo bem da humanidade, né? Só que assim, você vai falar para os cristãos, né? Que, como assim Jesus se mata? Então Jesus é um suicida? E para o sociólogo Marcos Cassim, e eu não posso dizer que ele está errado, né? Sim, porque ele sabia que ia morrer. Sabia. Sabia que estava sendo traído? Sabia. Se deixou ser pego? Deixou pegar? Deixou. Morreu sabendo? Morreu. Então, suicida. Podia ter fugido? Podia. A rigor, um suicídio. Um suicídio pelo bem de todos. Vai lá o Cordeiro de Deus que se coloca como sacrifício, né, imolado, né, o imolar-se, né, que é o sacrifício ritual para Deus, o sangue de Cristo que purifica todos e que é bebido, né, num quarupe de todos, né, ali na Santa Ceia. Vai falar que é vinho, é sangue, né? Não é? Então, é suicídio. Putz, né? E daí para Durkheim é um subversivo, né? Que usa a ideia do suicídio para purificação. Eita, né? Mas aí também, Fábio, entra a ideia uma ideia de opressão religiosa, né? Porque se tu fores ver, o que que acontece? Deus ele morre para provar que e volta, né? No terceiro dia. Aham, Então, quando ele volta, ele fala: Olha, eu avisei, existe mesmo esse paraíso, e eu tô aqui para dizer para vocês, ó, quando a gente morrer, a gente vai para lá. Então, sejam bons, não desejem a matéria, não desejem o poder, abram mão de tudo que vocês puderem para os ricos, que aí vocês vão para um lugar bom, o lugar que eu estou vindo de lá para dizer que existe, né? Não poxa. tem um pouco também, não tem essa história também? Ali ele está querendo dizer que o reino dele não é daqui, que o reino É. dele Eu é diferente, gosto, né? eu gosto muito da frase, que só funciona em português, obviamente, né? Que é dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Porque parece que ninguém percebe que tem uma paronomásia, não é bem uma paronomásia, é um cacófato, né? Que dai a César o que é de César, mas dai a Deus ao que é de Deus, né? Então, no final das contas, você só tem que dar a César, porque a Deus você vai dar a Deus mesmo, né? Eu acho isso sensacional. Mas peraí, dar a Deus, mas dar a Deus como, né? Essa ironia do Monte do Porta dos Fundos, né? Eu recomendo para quem não conhece, e o Porta dos Fundos deliberadamente se inspira muito neles, né? Tem uma trupe de comédia inglesa super antiga, que inclusive tinha uma banda de rock, né? Que eles faziam, que eles formaram, que é chamado Monty Python, né? E que ficou muito conhecido pelo filme Em Busca do Cálice Sagrado, que é muito legal, recomendo. Eu choro de rir, né? Mas tem um outro episódio do Monty Python, deve ter até de graça no YouTube, se pá, chamado A Vida de Brian. E, cara, se você for uma pessoa religiosa, aí a culpa não é minha, não fui eu que inventei o Monty Python. Mas se você for uma pessoa que não gosta das profanações, tome cuidado. Porque a vida de Brian, eu vou dizer aqui assim, porque isso daí tá na premissa do filme, né? É um sujeito que acorda de manhã, o Brian, lá que é na Galileia, na região lá, né? Da Palestina, né? E ele acorda e ele é vizinho do Jesus Cristo. E a galera confunde o Brian, né? E ele, assim, vai passar por várias peripécias como sendo Cristo, e assim, só vale muito a pena. E é legal que tem. Eu gosto muito do Monty Python justamente porque, ao brincar, o Monty Python ele abre para o debate.
Isso é muito legal. Essa é muito legal. Inclusive o debate teológico, né? Porque existe esse debate, inclusive, por exemplo, existem várias correntes cristãs, principalmente no Oriente, né? No cristianismo oriental, que debatem. Alguns falam, não, Jesus não era santo. Jesus não era Deus. Jesus era um homem que representava Deus. Eu não me lembro, tem lá os cristãos maronitas, melquitas, tem várias variações do cristianismo oriental e tem alguns e chegam a ter disputas religiosas daqueles que falam, não, Jesus era Deus ele mesmo, carne de Deus. Outros falam, não, Jesus era um homem comum e que trazia, embebia-se da palavra de Deus. Isso é um debate no cristianismo. Isso não está resolvido no cristianismo, tá? Fábio, Oi. e teve não sei se era o Concílio de Trento, mas em Constantinopla, né? Onde se Uhum. juntaram todos os grandes líderes É. religiosos e eles definiram que Jesus e Deus são a mesma pessoa, não foi? Tem um conjunto de debates, é muito interessante, né? Eu acho que deve ter o blog ainda. O pai da Yaci, o querido Padre Tito, que é o vocalista da nossa banda, da Boris Laubarenko e os apátridas do pensamento hegemônico. Sim, a nossa banda tem um vocalista que é padre, né? Coisa para poucos, né? E o Padre Tito, ele tem um blog, Caminhos, não vou lembrar agora, depois eu ponho no grupo lá, e Caminhos da Oração. E ele traduz Padres do Deserto oriental para o português. A única tradução, por exemplo, de São Basanufo de Gaza, tá? De Gaza, hein? São Basanufo de Gaza, por exemplo, que existe em português, é feita pelo Padre Tito, pai da Yaci. E é disponível num blog para você acessar e ler quando você quiser, tá? Gratuitamente. Tá? É muito legal. Como é que é? São Basanufo de Gás e tem um outro que ele traduz também e tem vários debates sobre essa dimensão teológica, né? Dos caras de Cristo e tal, de como isso se localiza. Vale bem a pena. O Edival colocou aqui, né? Do Vida de Brian, que vale a pena, é muito legal. E ele fala, né? O próprio Saramago fala sobre isso no Evangelho segundo Jesus Cristo, né? Desses debates mesmo, né? E tem um filme que foi proibido. Eu conheço o filme, mas eu nunca vi inteiro. E eu preciso ver. Que é o filme que foi proibido. Parece que foi proibido em Portugal até hoje, não sei, né? Chama A Última Tentação de Cristo, né? Que eu sei que é importante também. Fora outro que esse eu não vi, eu preciso ver como é que é, mas é um musical, né? Eu preciso parar para ver esses filmes com calma, que é Jesus Cristo Superstar. São filmes fundamentais, né, pra gente pensar essa dimensão, né? Certo, Esse eu gente? já vi antigo. Você viu o Jesus Cristo É, Superstar? Você viu? vi antigo, né? Jesus É era legal? preto, né? Ah, é? É Olha legal, é um lá. musical. Olha É um só. musical. Se eu não me engano, foi da década de 70, final da década de 70. É, Jesus, É um musical. Jesus Cristo Superstar e a última tentação de Cristo, né? Essa daí parece que fala que ele se. Esse eu não assisti, não, mas se eu não me engano, é a história de que ele se casa com Maria Madalena, né? É, tem uns Paranauê Ele desse aí. recusa É. esse, ele recusa esse papel de divindade, entre vários aspas, né, para se tornar humano, né? Quando ele tem todo o processo de ser crucificado e tal, aí em vez de ele ficar sentado à direita de Deus Pai, ele retorna à Terra e se casa com Maria Madalena. Olha lá. Então, legal, né? E é um diálogo aberto com o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, né? Não é? Eu acho que o filme anterior ao livro do Saramago, A Última Tentação de Cristo, é de um O diretor filme é de italiano. 88. Oi? O filme é de 88. Agora, o livro de Saramago eu não lembro não a data. Então, tem um diálogo aí, porque tem cenas muito ironicamente fecundantes, né? É isso aí, vale a pena. Muito bom, altas referências. Queridas, queridos, logo eu ponho no ar essa gravação. Ficamos por hoje. Boa sexta-feira a todos. Andem pelo caminho do bem, evitem o caminho do mal, mas saibam, faz parte. É sexta-feira.
A dica que eu posso dar é evitem o metanol, que isso está terrível. Do demais, sendo sexta-feira, aproveitem, tá bom? Só vale É nóis. Coca-Cola. É, vamos ficar na Coca-Cola, gente. Valeu. Abraço a todas e todos. Valeu. Até mais. Tchau, pessoal.